Presta muita atenção o que eu vou falar agora. Neste vídeo, eu não vou te ensinar um nó específico, eu vou te entregar o meu cérebro, eu vou te mostrar o sistema completo que eu uso para tirar qualquer ideia do papel e transformá-la em um sistema funcional dentro do N8N. E como evitar o erro número um que transforma os nossos projetos quando a gente não faz isso que eu vou mostrar nesse vídeo, que não faz isso que o meu cérebro emprestado vai falar para vocês nesse vídeo. As automações ficam dessa forma, que ó, todas desorganizadas, tu nem sabe por onde começar para mexer nelas, para sistemas lineares, simples da manutenção, simples de executar, de fazer cada fluxo, porque todas as informações são vamos falar assim, o contexto para criar o próximo fluxo, ele já está ali, é só pegar e criar o próximo fluxo, entender a forma lógica. E a luta é real e eu já tive aí. Cara, quando eu comecei a trabalhar com o N8N, eu não sou técnico, eu não tenho background de programação. Até já estudei bastante programação, mas eu não tenho background de faculdade, nada do tipo. E quando eu comecei a fazer os meus fluxos, eu literalmente fazia, vou usar essa expressão na louca, eu abria ali o meu N8N e começava a arrastar os blocos e chegava no resultado final. Ao final, eu não tinha o que eu chamo de um planejamento estratégico. E isso eu fui ter meses depois que eu comecei a brincar com o N8N, e eu só descobri essa forma diferente de trabalhar por causa do hype que está acontecendo em cima do contexto que a IA precisa ter. E estudando mais a fundo, eu vi que designers de código que já fazem isso há muito tempo, eles criam materiais completos antes de começar a fazer qualquer código, eles fazem um planejamento extenso. E esse foi o momento, vamos dizer assim, de virada para mim. Uh, Depois disso, as próximas automações que eu fiz foi muito mais simples de ser executada, porque agora tudo que eu faço eu começo pelo plano. E o problema não era a ferramenta, era a falta de um processo mesmo. Eu parei de agir como um faz tudo e comecei a agir como um arquiteto das soluções que eu crio. Eu até dei um nome para esse framework que eu criei, que eu uso, pessoal, que eu usei já por muito tempo, de N8N Workflow Forge, que é literalmente pedreiro de fluxo, tá ligado? Construtor de fluxo, a tradução mais literal. E depois que eu entendi que se eu criar um planejamento baseado em 3 fases, para quem já está usando aí as ideias do mercado, já viu essa estrutura aqui, que a gente cria um planejamento de um projeto baseado em requisitos, design e tarefa. E quando tu pensa, antes de começar um projeto nessas 3 etapas, a conclusão do projeto se transforma em algo mais mecânico realmente do que algo que tu vai ter que ficar quebrando a cabeça no meio do fluxo ali, o que eu preciso fazer agora? Não, porque tu já fez um planejamento anterior, tu criou esses 3 documentos. O documento de requisito é o que o teu projeto vai apresentar no mundo real e como a gente vai poder avaliar se realmente aquilo ali está acontecendo. O design é a tecnologia que vai ser usada, e a tarefa é literalmente as tarefas, as tasks, para conseguir fazer uma plataforma de push automático no blog. Eu vou trazer um exemplo bem interessante usando esse meu protocolo de 3 fases. E vocês podem estar vendo aqui que está escrito analista de requisitos, arquiteto de soluções, Autoflow, Forge, Constructor. Calma aí que daqui a pouco eu vou explicar exatamente o que é isso. Mas eu quero que vocês entendam aqui, uh, essa forma de criar, ela vai facilitar para te concluir o projeto, para te... Eu sempre dizia lá daqui a 6 meses atrás, quando eu descobri a fundo essa arquitetura e como aplicar dentro dos meus projetos e como eu estou aplicando desde então, foi literalmente
uma mudança total na forma de eu trabalhar. Cara, chegava segunda-feira, eu estava dessa forma aqui, ó, com medo de abrir o computador e precisar fazer uma manutenção em um fluxo que eu tinha criado 3 6 meses atrás. Mas seguindo isso aqui à risca esse aqui é um vídeo que eu tô falando dessa minha forma de criar, mas eu criei já um framework também, que eu posso pegar projetos que estão no meio do caminho e eu consigo criar uma documentação para ele e entender ele para fazer modificações a partir daí. Esses frameworks que eu tô criando, ele tá facilitando o meu dia a dia e facilitando o meu trabalho, e eu quero compartilhar ele aqui com vocês, porque com o Blueprint como um sistema funcionando na prática, cara, a gente sai daquilo, "o que que eu vou fazer agora?", porque é como a gente faz como tu faz hoje, provavelmente, se tu é um iniciante intermediário, tu não sabe qual é a próxima tarefa do teu fluxo para chegar na no final. E usando esse sistema de blueprint, de criação de task, literalmente tem a task 1, cria a tabela no DB, tem a task 2, setup do webhook, e fica muito mais natural, como eu falei, tu sai daquilo de, na hora da construção, algo que tu vai ter que ficar quebrando a cabeça para realmente algo mecânico, que é só realmente tu pegar ali a tua task e criar um planejamento para criar aquele fluxo em questão. Hã, eu tinha me perdido um pouco aqui, acabei de voltar, vamos lá. Depois dessa criação dos requisitos do design da tarefa, tem uma parte muito importante, que é realmente condensar os requisitos e o design para fazer as tarefas. Os meus requisitos precisam de "X" coisas no banco de dados, eu preciso de "X" APIs para conectar, e isso em cada task. Normalmente uma task é um fluxo dentro do N8N. E para criar esse fluxo, a gente vai criar um blueprint. Mas como a gente tem o contexto dos requisitos de design, criar esse blueprint se torna muito mais simples, porque a gente já sabe quais APIs a gente vai usar, a gente já sabe qual tecnologia de banco de dados a gente vai usar, e é realmente condensar isso num documento e aplicar. E é essa que dá a virada de chave que faz a coisa ser tão dinâmica. Mas vamos lá, eu fui além, tá, eu eu crio esses blueprints para mim, mas eu sei que a dificuldade de tu entender a teoria, entender como funciona para criar esse sistema de 3 documentos, depois esse sistema de criação de tasks e depois esse sistema de criação de blueprint, é algo complexo realmente e não é algo simples de se fazer do zero. Por isso eu fundei uma metodologia que eu chamei de NWF, que vocês lembram, coloquei aqui em cima, né, é o N8N Workflow Forge. Hã, eu realmente peguei exatamente tudo que precisa ter para ter um requirements de qualidade, para ter um design de qualidade, para ter tasks de qualidade e o principal, cara, criar o blueprint de qualidade. Eu criei um construtor de blueprint. Isso aqui é o maior diferencial dentro desse meu sistema, porque ele realmente ele pega os requisitos, ele pega o design e ele vai lá e fala exatamente quais modificações vão precisar no banco de dados, como vai funcionar a lógica, e eu criei um próximo agente que eu chamei de Autoflow. Ele é um analista de fluxos e ele procura onde a IA consegue entrar naquele fluxo para aumentar a qualidade final dentro do fluxo. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho para vocês. E isso torna o trabalho de colocar uma ideia no mundo, para algo que tu demoraria 1 mês, 2 meses planejando e executando e quebrando a cabeça, para ganhos estratosféricos de vários dias, várias semanas. E todo esse sistema aqui, ele é alimentado por algo que eu criei, que é o conhecimento. Eu peguei coisas que eu vi que a IA tinha dificuldade, formas organizacionais melhores, na minha opinião, e estruturas pré-criadas, estruturas pré-definidas, que é uma estrutura de um fluxo multiagente, um fluxo linear, um fluxo pipeline, cada um com as suas especificações. A IA entende cada tipo desse fluxo, ela entende como editar cada tipo desse fluxo para criar
o blueprint, o melhor blueprint possível na primeira versão. Claro que, mesmo assim, na criação dos requisitos, a IA vai criar o requisito, a nossa analista de requisitos, tu vai ler os requisitos, vai ver se faz sentido. O arquiteto de soluções, ele vai criar o design e já vai começar a fazer as tarefas. Tu vai ter que ler o design, ler as tarefas, se faz total sentido. Depois vai passar para o Autoflow, que ele vai analisar os fluxos para cada tarefa e ver um fluxo que pode ser melhorado com IA. Finalmente, a parte técnica do Forge, que ele vai criar um blueprint central, que depois desse blueprint, eu não estou vendendo nada mágico aqui, ah, o JSON não vai aparecer do nada, isso aqui é algo que eu estou tentando, uma evolução desse workflow aqui, desse sistema, é o JSON sair pronto no final, mas isso ainda não está acontecendo. Mas a melhor forma que eu tenho trabalhado hoje é realmente usar o blueprint para guiar a gente naquela automação. E só de tu não precisar ligar todos os pontos, pensar sobre isso, esse blueprint ele tem muito valor mesmo. E pensando nisso, eu estou vendendo um produto que eu chamei de NWF, que é o N8N Workflow Forge, que é esse sistema todo aqui funcionando a partir de agentes de inteligência artificial. Eu tenho um agente que vai criar os requisitos, design e a tarefa, por isso que tá todos os agentes aqui. E o final ele vai criar o blueprint. Isso aqui adianta demais. Principalmente se está iniciante, isso aqui vai te colocar uns 10 passos na frente, porque o N8N ele veio para simplificar a criação de back-ends de qualidade, para facilitar a forma ali de desenhar os fluxos mais de forma visual. Mas, cara, se tu não consegue fazer um planejamento minimamente decente de um banco de dados funcional, de uma manipulação dos dados ali dentro dos fluxos, o teu fluxo vai ser um fluxo quebrado. Tu não vai conseguir fazer ele funcionar de verdade. O primeiro link na descrição vai ser do N8N Workflow Forge, que é esse produto que eu estou lançando agora, e eu quero mostrar um exemplo aqui desse produto funcionando. Olha que legal, eu criei uma versão do Gens aqui, usando como base de conhecimento esse produto. Quero criar uma automação para criar vídeos com IA e postar nas redes sociais. Isso aqui é um tipo de automação que está muito em alta, todo mundo quer criar vídeo já e postar nas redes sociais. E olha o planejamento que ele faz aqui, seguindo todas as diretrizes que eu criei em cada agente. Excelente ideia, automação de conteúdo é uma área enorme potencial. Estou pronto para transformar sua ideia em um plano técnico e completo. Em cerca de 5 minutos você terá um plano profissional e executável, mostrando exatamente como construir essa automação. O mais legal de tudo isso aqui é que tu contrata pessoas que fazem automação de IA, se tu usar esse gem aqui, que eu estou pensando se eu vou disponibilizar ele de forma gratuita para vocês conseguirem usar dentro do Gems e dentro do ChatGPT. Só de tu criar esses 3 documentos que eu tô falando, exatamente como tu pensou na tua cabeça, os requirements, o design e as tasks, isso já faz o teu projeto, o teu escopo de projeto ser muito mais bem aproveitado pela pessoa técnica que vai realmente fazer os fluxos, e tu vai conseguir, antes de entregar para ele, pensar em como aumentar ali a inteligência do teu fluxo. Vamos lá, ele faz uma análise, esse aqui é um orquestrador dos multiagentes que eu criei, e ele vai começar executando a analista de requisitos. Isso é os requirements que eu comentei com vocês, e eu criei uma inovação dentro do requirements que eu não vi em nenhum fluxo aí como cursor, outras ideias que trabalham ou até trabalhos de contexto, eu criei nos requirements que vai ser feito pela IA, requirements que tem que ser implementado por seres humanos e requirements de integração. E o interessante é que, ó, esse requirement de implementação humana, como administrador, eu quero conectar minhas contas de redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, para que a automação possa postar
os vídeos. Isso aqui vai ter que ser feito pelo ser humano, então, o meu sistema ele vai criar um prompt que tu vai copiar e colar em qualquer sistema de inteligência artificial e ele vai guiar exatamente no que tu tem que fazer para conseguir conectar tuas contas. API, se a IA não conseguir ter acesso às APIs na internet, ela vai criar um guia para te entrar lá na internet, fazer a conta, nas plataformas e pegar as APIs para continuar o processo. Como criador de conteúdo, eu quero agendar as postagens de vídeo para manter uma frequência consistente sem intervenção manual. Aqui, ó. Quando um vídeo é gerado, então o sistema vai permitir ao usuário definir uma data e hora de postagem. Aqui todos os requirements, eles vêm com os critérios de aceitação. Tu tem que revisar com cuidado aqui e ver se realmente se tem todos os requirements que tu tem em mente para esse projeto. Aqui ele pergunta a validação, se tu clica confirmar aprovado, ele vai passar para o próximo agente. Eu pedi para ele criar o design, só para demonstrar aqui para vocês. E o design é aquela parte da stack de tecnologia que vai ser precisa mesmo aqui, ó. Plano técnico completo, design de documento, implementação estratégica, automação de componentes N8N, humano, implementação componentes, configuração inicial das chaves de API. Eu separei tudo que vai ser feito, pode ser feito de forma automatizada e planejada pela IA, pela parte que um humano realmente tem que ir lá e fazer tal integração. Aqui ele já está vendo as possíveis IAs que vão ser usadas para a criação de imagem. Aqui ele já buscou todas as APIs das redes sociais para fazer posts. Isso aqui eu mudaria, eu usaria uma API paga de post manual que facilitaria muito de post que tem essa integração com o YouTube, TikTok de forma nativa, já que daí eu não precisaria me conectar em cada uma por vez, ela faria todo esse trabalho por mim. Ele já criou uma ideia aqui do banco de dados, script de tema enviado para IA, gerando, pronto, postado, concluído. Olha o nível de eu não estou conseguindo falar a palavra sofisticação desse projeto. E as tasks, que é a parte mais importante, que tem que ser muito bem revisada. O setup do banco de dados sempre vai ser a primeira task. Configurar a API de geração de vídeos, conectar conta de redes sociais. E vocês podem ver aqui ó, que ele bota o logozinho de um ser humano, que essa parte precisa ser feita por um ser humano. Criar o workflow N8N de geração do vídeo. E claro que esse aqui também vai ser feito por um ser humano, mas o blueprint principal ele vai ser feito pela IA. Ela realmente vai fazer todo o planejamento da automação. Um documento base dela sempre vem com um Mermind completo e especificações visuais ali de como é que vai funcionar o fluxo. Isso facilita muito de tu abrir o documento, já olhar ali as primeiras linhas, já entender se a IA fez uma automação que faz sentido ou não faz sentido. Tu faz alterações ali mesmo, já copiou o blueprint e já começa a produção do projeto. A conversa terminou aqui. Eu acho que deu para exemplificar bem como, como esse framework pode te ajudar no dia a dia. Então, se tu curtiu, cara, ele tá praticamente de graça, R$ 39,90. O primeiro link na descrição vai ser a compra desse framework. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, explicando essa forma de pensar quando eu vou fazer um fluxo. É isso aí, até a próxima. Se inscreve aqui no canal que vai ter muito conteúdo desse nível pra cima que eu tô com a minha cabeça pipocando de ideia.